Bom, é, então vimos que a informática é a ciência que estuda os meios de armazenamento, processamento e transmissão, né? Vimos também que a questão da evolução e geração dos computadores, que atualmente nós estamos na quinta geração dos computadores, que ela é definida nessas gerações a partir daquele componente principal usado na criação de cada computador. Então vimos que os computadores de primeira geração são os que foram utilizados válvulas na sua construção. Vimos o da segunda geração utilizado os transistores. Depois surgiu os chips, né? Para a terceira, quarta e quinta. E o que é que diferencia a terceira, a quarta e quinta? Porque a terceira foi a primeira, é, o mais antigo, né? Aí a quarta geração surgiu a tecnologia no chip de VLSI e da quinta de ULSI. Essa questão geração dos computadores, né? Então, atualmente nós estamos na quinta geração dos computadores. Vimos também a classificação dos computadores, tá? Ah, classificados em relação ao seu tamanho, né? E não classificados em relação à sua capacidade de processamento e armazenamento. Então vimos o que? O computador de mesa, que é o mais conhecido, né, mais comum de todos, que é o desktop, que ele podia ter um monitor, dois monitores, 30 monitores, continuava sendo um desktop. Vimos também o laptop, né, desktop, laptop, né? E dentro do laptop vimos a família dele, que temos o quê? Notebook, netbook, iPad, os tablets, né? Tem, eu acho que é um MacBook também, tá? Então, todos eles são conhecidos também como computadores portáteis de colo, porque é grande, não cabe no bolso, mas você carrega ele e coloca no colo. E vimos também os computadores portáteis de mão, que é conhecido também como palm top, né? Então, todos esses celulares que nós temos hoje em dia, que nós temos aqui são palm top, né? Então, são computadores. Então, lembrando que são classificados em relação ao tamanho. Não pode ser classificado em relação à sua capacidade de processamento e armazenamento. Por quê? Porque eu posso ter um celular muito mais potente que uma máquina maior e vice-versa, tá? Também vimos o quarto computador, que é o nosso mainframe. Não sei se alguém teve a curiosidade e entrou no YouTube e pesquisou supercomputadores do Google, do YouTube, né, servidores, máquinas grandes. E deve ter visto essas máquinas. São máquinas grandes em tudo, em tamanho e em capacidade de processamento e armazenamento, tá? Então vimos esses conceitos. Depois, boa noite, Edmar. Então, e no finalzinho, né, deixei um questionário que para vocês começarem a ler a apostila e respondendo aquelas questões, né, do questionário da primeira apostila, que será servido usado como uma base para ajudar a responder a nossa avaliaçãozinha, né, que é referente à teoria, tá? Agora, hoje, nós vamos começar a ver outro conceito agora, outro conteúdo, tá? Aproveitando isso aqui, turma, do conteúdo, o que eu acho interessante, que quando nós tomamos conhecimento, entendemos, compreendemos, adquirimos a informação de verdade, o lado bom é que você tem a adquirir conhecimento. E o segundo, que você vai ter opinião própria, tá? Você não vai ser aquela história de, como diz, né, Maria vai com as outras, né? O que a pessoa falar, você vai aceitar, não. Porque você vai ter informação para poder questionar. Isso é fundamental, tá? Como eu já tinha até falado, né, a respeito de computadores. Então, imagina que quando vocês forem numa loja, comprar um computador, fazer manutenção numa máquina, ver o anúncio numa revista, no jornal, alguém vai falar algo nesse sentido, vocês
terão consciência, né, e capacidade de saber o que está acontecendo e para que serve cada componentezinho. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos aprender um pouquinho sobre hardware. Então, a aula de hoje é voltada para hardware, que é a parte física do nosso computador. Tá? Então, hardware é a parte física da nossa máquina. Qualquer coisa que nós possamos segurar com as nossas mãos, segurar com as mãos, é hardware. Com certeza. E tanto é que eu vou até passar uma atividade que para vocês depois na próxima aula, na nossa próxima live, que eu quero debater com vocês, que procurem, eu finalizar essa parte aqui da aula de hoje, que vocês procurem tanto na internet, eu pegue panfleto de jornal, de propaganda, de empresas que estão vendendo computadores e os anúncios de computadores para vocês lerem, né? Depois aqui vocês vão ler esses anúncios, essas propagandas, Ricardo Eletro, Casas Bahia, acho que dessas novas lojas de informática aí, Magazine Luiza, todas essas partes que tem propaganda sobre tecnologia, computadores, e vocês vão marcar, identificar todas as informações que estão passando. E depois vamos colocar de uma forma que estão falar na sala o que entenderam, o que descobriram nessas propagandas, o que vocês acharam de interessante nelas. É claro, depois da nossa informação aqui da aula, aí vocês vão pegar essas panfletas, essas propagandas e vão identificar. Ah, isso aqui é isso, por que é isso, por que é aquilo. Isso que é o lado bom, tá, turma? Não, é a mesma coisa, Cristina. É porque um está como PDF, tá? E o outro está em como livro digital. O PDF é que você pode baixar, né? O PDF você baixa e pode imprimir. Já o outro, você pode clicar e ir lendo ele, como se fosse uma apostila voltada para o celular, porque você vai ver, ele vai se adaptar, no caso, à tela do seu celular. Eu coloquei dos dois formatos, mas é o mesmo conteúdo. Turma, então vamos aqui. Desculpa. Bom, hardware, tá? Então, hardware é a parte física. Tá? O texto aqui, pessoal, eu não vou ficar lendo o texto, tá? Exponha. Viu, turma? O que eu vou estar falando aqui está tudo na apostila, então eu não vou ficar lendo, que vou estar conversando com vocês aqui, vou estar mostrando algumas coisas, mas tudo que eu estou falando está na apostila, tá? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, mande mensagem ou desbloqueie o microfone e manda mensagem que eu respondo e tiro dúvida, ok? Tá? Não esqueça, minha função é essa. Então, falando aqui, para falar de hardware, eu quero lembrar com vocês de algumas coisas. Lembrar não, para alguns talvez sim, outros não. A primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte aqui, que os nossos computadores, todas as máquinas, trabalham com um tipo de onda. Né? Posso falar aqui talvez uma onda eletromagnética, tá? Que essa onda eletromagnética aqui, todos já devem até saber que nós estamos vivendo aqui na época da TV digital. Tá? TV digital, que agora é tudo TV digital, que agora você pega a televisão, conecta na internet, então tem tudo isso. Tá? A TV digital, ela surgiu, é claro, para que possamos ver imagem melhor, para acessar a internet, para vocês fazerem compras na TV, TV acaba aquela coisa toda. Tá? Então tem tudo isso. Tá? Mas tá, e o que seria TV digital? O que tem a ver isso? Tá, aí eu vou fazer o seguinte: nós temos dois tipos de sinais, né, que são usados no Brasil. Eu posso falar que o primeiro sinal é um sinal meio pré-histórico. Tá? Um sinal pré-histórico. Como assim, professor? Esse sinal, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou parar aqui e eu vou compartilhar outra tela com vocês. Vai dar uma raiva desse negócio. Minha cachorra aqui me atrapalhando ainda. Uma janela. Cadê?
quero isso aqui não. Rapaz, que dificuldade aqui. Tem hora que esse aplicativo fica bugando aqui. Não quero. Aqui. Agora apareceu. Tá. Então eu vou estar desenhando aqui para vocês. Para entender melhor. Vocês vão ver seus equipamentos lá. O meu computador ele utiliza que tipo de sinal? Turma, eu sei que muitos de vocês aqui já tem, tem ou teve rádio em casa, tá? Então, muitos desses rádios aqui, então vocês estão vendo que tem um rádio em cima com FM e embaixo AM, que todos escutam. Tá muito feio esse negócio. Tá? FM, FM. Aí, tá. Ok. Então, o nosso computador trabalha com sinal digital. Como é que funciona isso? Para a implantação da TV digital, foi necessário que as TVs viessem com uma coisa chamada de conversor. Não sei se alguém já ouviu falar disso, que se a TV não tiver conversor, não tem como você receber um sinal digital. O que significa isso? Essa questão de sinais. Acontece que quando você está escutando, vou pegar um radinho aqui, melhor exemplo, tá, quem está escutando jogo de futebol, aí coloca lá na AM. Aí escuta lá os narradores, os locutores falando de futebol. Ah, chutou, bateu no cantinho, de repente começa a escutar um chiado. Né? A voz some tudo. Né? Já quando vocês estão escutando alguma coisa no sinal do rádio FM, o sinal é mais limpo, né? É mais perfeito, mais sintonizado. Qual é a diferença? Um sinal para outro. O sinal AM, ele é um sinal analógico. O sinal FM, ele é um sinal digital. Todos os computadores, equipamentos eletrônicos, só trabalham com sinal digital. Tá? Somente com o sinal digital que eles funcionam. Tá, professor? Mas como é que seria isso? Mais para nível de curiosidade aqui, o sinal FM, ele quer dizer frequência modular. E o AM quer dizer amplitude modular. Então, vamos fazer um desenho aqui bem simples. Vamos imaginar que aqui são os morrinhos. São ondas. Tá? Quando você joga uma pedra na água, vai se formando ondas. Essas ondas aqui, eu vou chamar de AM, que é meu sinal analógico. Tá? Lembrando que não existe aqui no Brasil sinal 100% digital, tá? Não tem. Para ser tudo 100% digital, tinha que alterar toda a tecnologia do Brasil. Esse aqui é o sinal nosso analógico, que é o AM. AM, como eu falei, quer dizer amplitude modular. Então, o que muda aqui? A amplitude. A altura dos morrinhos, ele varia. Por isso que é chamado de AM, amplitude modular. Alguém foi inteligente, pensou o seguinte, já sei, vamos pegar esses morrinhos e vamos cortar. Vamos cortar tudo isso aqui. Né? Vamos cortar. Tá? E a partir daqui, essas partezinhas aqui, ó, nós vamos desconsiderar, vamos jogar no lixo. Vamos aproveitar só essa parte de baixo. Essa parte de baixo, tá, vai ficar aparecendo uns quadradinhos assim, ó. Né? Rapaz, não tá muito bonito não, mas... Tá? Então, acho que eu fazia assim, mais rápido. Tá? Então, o que vai mudar aqui... Não, vai ser o quadradinho mesmo. Deixa eu ver aqui. Então, vai ser isso aqui, ó. Então, tá mexendo no sinal, o que está mudando é isso aqui, ó. Vai virar um bocado de quadradinho.
Desse sinal aqui, a gente vai virar um K de quadrado. Esses quadradinhos aqui, ele é chamado de FM, que é frequência modular. Esse aqui é chamado de AM, que é amplitude modular. O que vai variar aqui é a altura dos morrinhos, que é o nosso AM. Esse FM aqui, ele é frequência modular. O que vai variar aqui é a quantidade de caixinhas, de pacotinhos, que é enviado pela internet. Tá? Então essa aqui, que eu posso falar que é a grande variação, tá? Na internet. Professor, mas o que tem a ver? AM, FM. Eu não sei se todo mundo tem internet em casa, tá? Mas muitos que têm computador em casa deve ter um aparelhozinho chamado modem. Que você vê o fio da internet de telefone, aí vem dois fiozinhos na caixinha, um vai para o modem e o outro vai para o telefone. Aí sai um outro fio do modem e vai para o seu computador. Esse modem, a palavra modem, ela quer dizer modulador e desmodulador, que vem um sinal de fora da rua, que vem como analógico, entra dentro dessa caixinha do modem, aí o modem transforma no sinal digital e manda para dentro do seu computador. Aí sua máquina recebe o sinal digital, você trabalha, assiste filme, manda e-mail, aí os seus dados saem digital, entra dentro do modem, o modem vai transformar ele no analógico e vai para a rua. Porque só até a entrada do modem que ele antes da entrada do modem é analógico, depois que ele entra é digital. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem o que é analógico e digital. E vamos imaginar um peixe, né? Imagina aqui um peixe qualquer. Esse peixe que vem da rua, ele tem escama, tem espinha, né? Tem os seus órgãos, cabeça. Vem da rua desse jeito, o escama, ele é um peixe analógico. Quando esse peixe entra dentro do molden, o que o molden faz? O molden é o peixeiro. O molden vai tirar tudo isso, vai pegar só o filé do peixe, só aquela carne, bifão. Aí aquele bife vai mandar para dentro do computador. Esse bife do peixe, esse filé, que é o sinal digital, que é um sinal que recebe tratamento. Aí depois que você come aquele filé do peixe e tudo, você manda de volta, esse filé do peixe vai para dentro do molde, aí o molde vai colocar de volta espinha, vai colocar escama, cabeça, aí ele vai para a rua. Aí ele vira analógico. Pessoal, entenderam aqui o que é analógico e digital? Até quem tiver curiosidade depois, fazer um curso de eletrônica, ajuda bastante também para a informática, viu? Diga, Anderson, tá com dúvida? Professor, no sentido do wireless e do Wi-Fi, então o modem vai fazer esse serviço também, sem utilização do fio. Ele vai transformar e vai lançar essa informação que você passou para a gente em forma de ondas para um outro aparelho. Sim, é assim, o analógico e o digital, um recebe tratamento, que é o digital, e o analógico não. Essa é a primeira parte. O Wi-Fi, wireless, ele é um sinal, como eu posso falar, esse sinal que você, essa onda que está sendo emitida pelo aparelho, dependendo do aparelho que você emitir, vai ficar com ele transformado. Ele feito o tratamento nele. Porque no caso o Wi-Fi, o wireless, eles são um tipo de ondas, como é que eu falo assim, via rádio. Eles vão estar relacionados mais à potência do sinal, mais à força do sinal, do que ao tratamento em si. Onda de rádio, além de emitir a onda de rádio, ele faz o tratamento. Tá? Eu vou tentar fazer uma apresentação que eu vou falar sobre essa questão, que são os meios de transmissão, que eu não falei no anterior. É importante que quando eu falo que a informática ela estuda os meios de armazenamento, processamento e transmissão, essas partes, o que a informática estuda? Os meios de processamento. Quem é? É o processador. Ele processa as informações. Tá? Agora, os meios de armazenamento. Quem é que guarda as informações? Pendrive, CD, disquete, HD, CD, DVD.
Como eu falei, nuvem não, tá? É, Google Drive também não. E os meios de transmissão, nós temos aqui, se não me engano, via satélite, via rádio, cabos metálicos e fibra ótica. Dentro de via rádio, vai entrar as variações de onda de rádio, que é quem é o NFC, o Bluetooth, o infravermelho, o wireless, é o Wi-Fi, é o WiMAX, tá? São tipos de onda. Mas isso aí eu vou preparar um slidezinho, vou colocar lá também, tá? Que vai dar uma reforçada. Isso tipo de onda quando eu emito. Então, quando você falou wireless, é o tipo de onda que envia. Mas só que além de enviar, ela tem que receber um tratamento. Se o seu computador vai mandar um sinal analógico para sua máquina, ela não vai entender, porque só entende sinal digital. Tá tranquilo? Tá? Turma, agora continuando. Eu vou partilhar de novo aqui a tela, que eu coloquei para desenhar aqui, para desenhar no computador aqui, é um trem mesmo, viu? Uma guia do Chrome. Ok. Vou voltar para a telinha aqui de novo. Bom, então nosso analógico e digital, já falei também. Rapaz, acho que eu fiz uma besteira aqui, quer ver? Deixa eu só confirmar. Não tem problema não. Turma, tá todo mundo vendo a telinha de novo agora, né? Beleza. Então é o seguinte, além do sinal analógico e digital, tem uma outra coisa que nós trabalhamos. E muitos vão lembrar lá da história do ENIAC que eu falei agora. Eu vou falar sobre agora unidades de medida e sistemas numéricos. Tá? Olha que interessante. Sistemas numéricos. Os sistemas numéricos que nós estamos acostumados, que nós aprendemos na escola, é o sistema decimal. Tem esse aqui, ó, decimal, que vai do 0 até o 9. Decimal, porque utiliza 10 algarismos, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e o 9. Com a combinação desses números, nós geramos qualquer outro valor. Tá? Então temos que são 10 algarismos, por isso que fala decimal. A informática, nós temos o valor binário, ó, bi, só vem dois dígitos, né? Ou é 0 ou é 1. Um. Aí nós vamos lembrar o quê? O 0, a lâmpada sem energia do ENIAC, e o 1, que é a lâmpada com energia do ENIAC, no caso, nossa válvula. Tá? Esse valor binário aqui, ele é utilizado para trabalhar as informações, para ser processada todas as informações. Tá? Então, quando nós enviamos uma informação lá por e-mail ou pela rede, os seus dados são transformados em impulsos eletromagnéticos, né, e a energia. E essa energia, ela é dessa forma, 0 e 1. Um. É claro que tem outros tratamentos, temos protocolos, tem um bocado de coisa no meio. Mas de forma básica que é o binário. E temos também um outro sistema numérico, existem outros sistemas numéricos. Temos o sistema numérico hexadecimal. O sistema hexadecimal, ele envolve, tá, 16 algarismos, tá, que vai ser do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E mais algumas letras, A, B, C, D, E, F, que é o hexadecimal. Esse hexadecimal aqui, ele é utilizado, tá, para fazer mapeamento das memórias do computador. Quando você pega um HD, você vai formatar um HD, geralmente é apagado tudo que está no HD, aí é criado no HD trilhas e setores. É como se fosse fazer um loteamento no HD. E esse loteamento no HD vai colocar as plaquinhas de endereço, né, desses clusters. Então, cada plaquinha de endereço vai estar em como? Em hexadecimal, para que o seu computador saiba onde está cada bloquinho do seu arquivo. Tá? Então, nós temos aqui o decimal, que é o conhecido nosso, o binário, que é o que a máquina utiliza, o hexadecimal a máquina também utiliza, né, que são os sinais mais tranquilos. Pessoal,
Sim, com certeza. Cleito, existem vários sistemas numéricos, o octal é um deles. Tá? Mas no caso do nosso aqui, é utilizado mais o binário e o hexadecimal. Por quê? Entre aspas, são os que não ficam com tantas variações. O binário para transmissão de dados, tá? E temos o hexadecimal, tá? Para guardar as memórias no pendrive, no CD, no disquete, que são todos identificados. Tá? Então, pessoal, continuando. Aí, além do sistema numérico aqui, que vai abordar, ele vai juntar. Nós vamos ter aqui outra coisa chamada de unidades de medida. Olha que legal. Unidade de medida. Turma, beleza. Turma, unidade de medida, o nome já fala por si só. Quando eu vou no mercado, calcular os valores. Está falando o que, Ariane? No caso, o endereço de onde eu vou colocar os arquivos do seu CD? É isso que está falando? Você pode até desbloquear o microfone e falar, para poder entender melhor. Ariane, se você quiser desbloquear o áudio, tá? Para poder falar, fica à vontade também. Não, é por conta que uns começa com o numeral, né? Aí outros já muda para letras. Aí eu gostaria de saber se existe alguma regra para calcular. Tá, olha só. Os sistemas numéricos que nós temos é o seguinte. O que eu falei primeiro do binário, ele é para transmissão de dados. Então, vamos imaginar aqui que eu vou mandar uma mensagem para você. Igual na aula passada, eu dei o exemplo da letra A. As máquinas não conhecem letras. Só conhece 0 e 1, que no caso é energia. Com energia sem energia. Mas tem dentro delas a tabela ASCII e I, né? Então, para processar informações é essa, é só o 0 e 1. É claro que ocorre uma transformação de uma maneira que nós possamos entender e a máquina também. Já no caso, quando você vai formatar um CD, né, um HD, quem vai fazer isso aí para poder formatar é o sistema operacional que vai formatar, ele vai começar a limpar o CD e ele vai colocar ele vai mapear. Então, geralmente esse endereço que você vai ver é 1, 2, 3, AF, 4, 5, né, ou 0. Esse endereço se refere mais às memórias do computador, mas isso é a própria máquina que faz. A não ser que mais para frente você faça uma faculdade de informática e vai ser uma engenheira de hardware ou de software. Aí você vai trabalhar com isso. E claro que existem as regras, né? Mas no nosso curso, uma coisa que você vai aprender, principalmente com o professor Tadeu, não comigo, será a transformação de bases numéricas. O que significa isso? Você vai pegar o número 10, e esse número 10, você vai transformar ele para binário e vai transformar ele para hexadecimal e vice-versa. Isso é uma coisa legal. É um ótimo treinamento. É uma coisa que eu sinto hoje eu sinto falta, que nas escolas deveria ter isso. Transformação de base numérica, fazer o aluno pensar mais. Tá? Aí continuando. Aí na questão das unidades de medida, eu vou no açougue e vou comprar uma carne. Eu vou pedir, moço, me vê 1 quilo. Aí eu vou usar uma unidade de medida para medir o tempo. Qual é? Segundo, minutos, dias, semanas, horas. Eu quero uma unidade de medida para medir um terreno, metros quadrados. Eu quero unidade de medida para comprar uma caixa d'água, vai ser litros ou metros cúbicos. Então, vendo que a unidade de medida é utilizada para medir uma quantidade de algum objeto X, de alguma coisa. Na informática também não é diferente. Tá? Nós temos a menor unidade de temos a menor unidade de medida, que é o bit, tá? O bit é a menor unidade de medida. O bit ele só pode ser uma de duas coisas. O bit ou ele é 0 ou ele é 1. Não passa disso. Aí vamos lembrar lá do ENIAC. Né? 1, que é a válvula com energia, e o 0 sem energia. Então o bit, ou ele é 0 ou ele é 1. Depois do bit, nós temos o quê? Nós temos o byte. Byte, aí começa a ficar mais interessante.
Byte é um conjunto de 8 bits. Então, o byte, eu vou reunir 8 lâmpadas, acesas ou apagadas. Essas combinações, como eu falei na aula anterior, com as 8 lâmpadas, equivale a 256 combinações do nosso teclado. Então, aquela letra A que eu falei na aula passada, eu coloco lá, uma combinação de 0 e 1, eu vou ter um byte, que são 8 bits, que pode ser uma letra A, pode ser uma letra B, pode ser uma letra C. Aqui já eu tenho o quê? Um caractere. Né? Um caractere. Depois do byte, que são 8 bits, nós vamos ter quem? Vai ser o kilobyte. Até lembra quilo de carne. Depois do byte, temos o kilobyte. Olha que interessante, do kilobyte em diante, fica tudo padronizado. Então, para me ter um conjunto, para me ter um kilobyte, eu preciso de um conjunto de 1024 bytes. Eu tendo um conjunto de 1024 bytes, eu tenho o quê? 1 kilobyte. Depois do kilobyte, tem a próxima unidade de medida, que é o megabyte. Para que eu tenha 1 megabyte, eu preciso de um conjunto de 1024 kilobytes. Depois do megabyte, nós temos quem? Temos o gigabyte. Tá? Então temos o gigabyte. Para me ter um conjunto, 1 gigabyte, nós precisamos ter um conjunto de 1024 megabytes. Depois do megabyte, aí temos quem? O terabyte. Para eu ter 1 terabyte, precisamos de 1024 gigabytes. Temos outras unidades de medida aqui também. Temos pentabyte, hexabyte, zettabyte, yottabyte e por aí vai em diante. Só que eu não vou me aprofundar nas unidades de medida nesse caso, porque, na minha concepção, para nós usuários mortais, nós temos acesso hoje em dia ainda apenas ao terabyte. Tá? Então, é claro que tem a tabelinha aqui. Então, nós temos um bit, é uma unidade, o E0 é 1. Para ter um byte, são 8 bits, que é um conjunto de 8 unidades. 1 kilobyte, 1024 bytes. 1 megabyte, 1024 kilobytes. 1 gigabyte, 1024 megabytes. E terabyte, 1024 gigabytes. E tem aqui o restante em diante. Então, tá até aqui que eu coloquei, mostrando aqui a lâmpada, nossa válvula, né? Ligado, que representa 1, desligado, 0. Aí eu coloquei aqui um conjunto. Ligado, ligado, desligado, desligado, ligado, ligado, desligado, desligado. Então, coloquei, juntei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficou assim, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Juntando isso aqui, dando um exemplo, eu falei aquela questão da letra A. Então, a letra A pode ser representada por esse conjunto de bits. 8 bits só. Então, uma letra A equivale a 8 bits. E aqui eu coloquei um outro exemplo. A palavra casa. Então, a letra C tem 8 bits, a letra A tem 8 bits, o S 8 bits e o A 8 bits. 8 e 8, 16, 16, 16, 32 bits. Tá? Então, coloquei até aqui só a geração dos computadores para fazer uma breve alusão aqui, só para entendermos. As gerações, válvula, transistor, chip, né? Então, a válvula aqui só para dar uma reforçada. Então, viram que interessante? As coisas vão apenas se complementando. Então, quando nós não passamos a entender a base, você chegar lá na frente até para programação. Porque vai ter momentos que vocês vão ter que fazer cálculo para programar, para mobile, para celular, como eu falei, para desktop. Se você tem algumas limitações, professor, mas aqui as pessoas têm máquina boa. Sim, você tem que lembrar que o seu cliente, ele está em qualquer lugar do mundo. Ele pode ter uma máquina top de linha, uma internet aqui que é um canhão, mas ele pode estar lá no meio do mato, tendo uma internet lá de escada. E aí? Fazer um site, fazer um software, você tem que pensar em todas essas variações. Então tem que analisar de uma forma que ele fique dinâmico, otimizado, mas que ele funcione em qualquer plataforma, até em celulares com limitações de memória. Isso, muito bem, 4 bytes. Só lembrando que o byte está com Y, viu?
que aí tá bit. Pessoal, continuando. Então eu falei um pouquinho sobre sinal analógico e digital, sistemas numéricos, unidade de medida. Vou falar de outra coisa interessante, tá? Que é o nosso, desculpa, o nosso clock. Muitas pessoas estão associando o clock, tá? O clock como se fosse a relógio, tá? Isso, muito bem, Anderson, perfeito. Tá? Então, o clock associa a clock, mas nesse nosso caso da informática aqui, nós vamos associar o clock à velocidade e a sincronismo. Tá? O que é isso? Todos os componentes eletrônicos que nós temos nos computadores, eles trabalham com frequências, com velocidades. As memórias, cada um com a sua velocidade específica, os circuitos também, a placa de rede, todos têm o seu clock. Tá? Então, esse clock ele é um sincronismo, é a velocidade com que os nossos componentes eletrônicos trabalham. Então, quanto maior o clock, melhor para nós. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu coloco aqui um processador, Core i5 3.2 GHz. Mandei no chat para vocês. Eu tenho aqui um Core i5 3.2 GHz. Aí estão vendo que eu coloquei Core i5, que é o processador, família Core, né, modelo 5, e tem um 3.2 GHz. Esse 3.2 GHz é o clock do seu processador. É a velocidade com que o seu processador trabalha. Tá? Turma, todas essas informações que estou passando para vocês, eu até peço que vocês guardem com o maior carinho, que exercício para casa, pesquise aquelas propagandas, Casas Bahia, Ricardo Elétrico, Magazine Luiza, tudo sobre, propagandas sobre computadores. E tentem pegar essas propagandas e identificar a informação que está lá. Cara, é muito bom. Quando você pega assim, olha e sabe o que significa essas propagandas? Cara, é muito bom. Tá? Então, Core i5 3.2 GHz. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Contar uma historinha aqui para vocês. Teve muito tempo atrás, que eu tenho um amigo, que é professor também, ele pediu para mim ir com ele numa loja X, que ele ia comprar um computador para ele. Aí nós fomos na loja X. Chegou nessa loja, estava olhando os computadores, aí vimos as máquinas com processadores. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tinha dois Core i5. Só estou ilustrando. Dois Core i5. Um Core i5 estava 3.2 e o outro 2.0. Qual que é mais potente, o 3.2 ou 2.0, pessoal? Né? O que vocês acham? O que você acha, Dimar? 3.2 ou 2.0? Pessoal, lógico, com certeza. Não, antes eu falei 2.0, foi 3.0 não, tá? O 3.2, né? Não, 2.0 não, tá? Pessoal, quanto maior a numeração, mais potente é o processador. Isso, tá? Lembrando que para sua máquina ser mais potente, somente o processador não é suficiente. Tá? Mas se for comparar somente processador, então se eu tenho um processador que é 3.2 e outro, né, que é 2.0, né, claro que o 3.2 é mais potente. Imagina que vocês vão na loja comprar um carro, vai comprar um automóvel. Aí tem dois carros lá, dois Gol. Aí tem um Golzinho 1.0 e um Gol 2.0. Aí o vendedor fala para você, ó, leva o Gol 1.0 que ele é mais potente que o 2.0. Vocês vão acreditar?
Eu tenho certeza que não. Mas por incrível que pareça, turma, nesse dia que eu estou falando que foi real comigo, o vendedor, ele queria falar para mim que o computador que tinha um processador 2.0 era mais potente do que o 3.2. O que significa isso? Ou o vendedor não sabe de nada, ou ele era muito mal intencionado. Não tem outra explicação. Né? Então, dessas duas formas. Então, o vendedor, ou ele não sabia, estava querendo vender tudo, ou então ele estava muito mal intencionado, queria vender uma máquina ruim, né? E isso, eu estou contando uma história. Eu tenho N histórias para contar para vocês sobre essas situações. Tá? Pessoal, está todo mundo me entendendo aqui? Está bem explicado? Alguém pode me dar um retorno aí? Para eu ter uma noção? Se você relatar. Professor, Oi. com licença. Eu chegando na loja, mas eu só me baseio pelo 3.2 ou pelos outros equipamentos que tornam o computador mais veloz? Todos eles, é Já o conjunto. é o conjunto, É o né? conjunto. Você vai ter que, no caso, ó, ver questão de processador, memórias, cache. E assim, eu vou falar de tudo também hoje ainda, né? Vocês vão entender que essa parte de hardware eu gosto dela, porque para a gente entender qual é a função de cada equipamento, cada peça que tem no computador. Aí você vai ter uma visão geral de que somente uma coisa não resolve. É a mesma coisa se você querer comprar um Fusquinha com motor de Ferrari. Imagina o motor de Ferrari, o Fusquinha não vai suportar o motor da Ferrari, que é a estrutura, né? Então você precisa do quê? Uma estrutura mais complexa para suportar aquela potência do motor, para poder ele correr mais. Né? Turma, aí continuando nossa brincadeira aqui, clock, ok. Tá? Ah, aqui, se eu tenho essa parte aqui de desenho aqui, é só para ilustrar para vocês a arquitetura de um computador, tá? Uma placa-mãe. Isso aqui eu não vou me aprofundar não, tá mais para nível de conhecimento para vocês aqui, que é a estrutura do nosso computador. A placa-mãe ela tem duas partes, uma chamada de ponte norte, outra ponte sul, e essas pontes se comunicam com algumas partes, alguns equipamentos, tá? Mas isso aqui eu não vou aprofundar não. Tá? Se tiver com aula de mais de manutenção de hardware, aí vocês vão conhecer mais um pouquinho sobre isso aqui. Tá? Vou falar um pouquinho agora. Como é que eu faço? Professor, eu tenho uma pergunta. Sim, senhor. Posso mandar para o senhor aí? Pode, agora. Mandei. Eu estou fazendo um orçamento, aí mandei para o senhor. Procede processador da nova geração com placa-mãe de vídeo? O senhor pode dar uma olhada aí? E onde é que tá? Eu mandei no chat. Ah, tá. Posso te responder depois isso aqui? Deixa eu olhar por alto aqui. É. Processador da nona geração. Com placa de vídeo. Ah, tá. Entendi aqui. Quad-core. 6 de cache. A placa-mãe é ROC, DDR4, ok. Chipset Intel. Memória, quociente 8 GB, DDR4. Placa de vídeo. A placa de vídeo tá boazinha. SSD 240. Não, a máquina tá legal. Mas você vai querer para que essa máquina? Só pro dia a dia? Não, pra você tá boa. Né? Não, é meu filho que vai trabalhar com ele. Ele vai trabalhar com o quê? Uma parte de jogos, né? Jogos? E outra fazendo trabalho de imagem. Não, então você vai ter que mudar uma coisinha aqui. Tá? Então pede para ele trocar aqui o processador, coloca pelo menos um Core i5, tá? Ok. Aqui tá o i3, vai para colocar um i5. Obrigado. Uhum, com certeza, antes das propagandas. Turma, eu vou fazer o seguinte aqui. Antes de eu falar, deixa eu ver aqui se vai dar 10 horas. Não, eu vou falar aqui.
eu vou falar de outra coisa bem interessante. Eu vou falar agora, ó, eu falei de sinal analógico digital, falei de sistema numéricos, unidade de medida, falei de clock, tá? Agora eu vou falar com vocês aqui da nossa CPU, tá? Vou falar de CPU agora. Pessoal, lembrando que a CPU é o nosso gabinete. Oh, perdão, falei tudo errado agora, viu? Pensei uma coisa e falei toda outra. Esquece que eu falei, tá? A nossa CPU é o nosso processador. Muitas pessoas chamam o gabinete, aquela caixa de metal, de CPU. Não tem nada a ver. Até muitos profissionais de informática acabam falando, por falar. Tá? Mas aquela caixa de metal é gabinete. Tá? CPU, quem tem que falar é o seu concorrente, ok? Meus alunos vão falar o quê? CPU é processador, gabinete é gabinete. Isso, tá? Por quê? A CPU, turma, é uma sigla, tá? CPU. CPU significa Central Process Unit. Em português, que dá UCP, Unidade Central de Processamento. Tá? Então, nossa CPU é o nosso processador, é a Unidade Central de Processamento. Tá? Então, o nosso processador, eu posso falar que ele é a alma, ele é o cérebro da máquina. Por quê? Dentro do nosso processador, existe uma coisa bem interessante. Ou melhor, antes de eu falar do que tem dentro dele, vou falar o seguinte aqui. Como é que funciona? O nosso processador, ele vai receber uma entrada de dados. Então, imagine o seguinte, que você vai pegar, vai enviar para dentro do meu processador 2 mais 2. Esse 2 mais 2 vai entrar aqui dentro do processador, ele vai pegar, vai somar os 2 mais 2 e vai te dar uma saída de 4. Então ele pegou a entrada de dados, 2 mais 2, então aqui ele somou e te deu como saída um número 4. Tá? Agora, olha que interessante. Dentro do nosso processador, tem uma coisa chamada de ULA. Tá? ULA. Assim, dentro do nosso processador, tem uma coisa chamada de ULA. ULA quer dizer U, quer dizer de unidade. O L quer dizer de lógica. Lógica. E o A quer dizer de aritmética. Dentro do nosso processador, temos a ULA, unidade, lógica, aritmética. Tá, como assim, professor? Vou explicar para vocês. Unidade nem preciso falar, unidade quer dizer 1. Agora, a lógica vai entrar aqueles símbolos que todos nós conhecemos. Menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, diferente. Quem lembra desses símbolos? Então, lógica que utiliza menor, maior, igual, diferente. Tá? Só para relembrar. O aritmético, ele vai entrar nos símbolos que nós conhecemos. Quais são? Mais, menos, vezes. Tá? No caso da informática, aqui a divisão é a barra. Raiz quadrada, potência. Tá? Então, a aritmética é isso. Então, imagina, quando eu peguei e enviei 2 mais 2 para o computador, para o meu processador, para a CPU pegou o quê? Os 2 mais 2. Qual dos dois ele vai utilizar? Ele vai utilizar a lógica ou aritmético? Se ele vai somar, vai usar qual? Aritmético. Ele vai me retornar 4. Agora, se eu pegar e enviar para dentro do meu processador, eu faço a seguinte pergunta. Processador, máquina, 2 é igual a 2? Olha o tipo de pergunta que eu estou fazendo. 2 é igual a 2? Aí, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma pergunta lógica. O que minha máquina vai fazer?
ele não vai utilizar o aritmético, porque não vou fazer cálculo, ele está fazendo comparações. Se ele está utilizando comparações no caso da lógica, esse lógica aqui, pessoal, ele só vai me retornar uma de duas saídas. No caso do lógica, que a gente fala de booleano, tá? Que é o boolean. Vocês vão ouvir falar muito disso. Ele vai me retornar ou é verdadeiro ou é falso. Tá? Então eu estou perguntando, 2 é igual a 2? Aí vai falar, sim, verdade, verdadeiro. Agora se eu perguntasse, computador, 2 é maior do que 2? Ele vai me retornar o quê? Falso. Viram que legal? Nosso processador como é que é? Nossa CPU? Rafaela? Tem alguma coisa no fogo, minha filha? Ah, tá, obrigado. Vê se o gás está desligado, por favor. Tá, obrigado. Ah, turma, então viram que legal? Então estou falando do nosso processador. Né? Então olha que interessante, eu vou ter aqui, ó, essas informações aqui. Eu vou pegar aqui o exemplo do nosso... do que o Edmar mandou pra gente aqui, do processador. Ó, processador Intel Core i3 9100, nona geração, quad-core. Olha o clock dele aqui, 3.6 GHz. E ele pode chegar até 4.2 GHz quando tiver nem turbo. Estão vendo a memória, o clock dele? Então vocês estão vendo aqui o nosso clock. Pessoal, aproveitando aqui, processador Core i3 9100. Quer dizer que esse 9 aqui é a nona geração dos processadores Core i3. Mas aí eu vou aprofundar um pouquinho. Na geração dos nossos computadores, tem que ter aqui na imagem, tem entrada, processa e devolve uma saída. Ok. Turma, os processadores, nós temos algo muito interessante. Tá? Nós temos várias gerações de processadores. Mas vocês têm que ficar atentos ao seguinte. Por favor, que vocês não confundam geração dos processadores, que estamos vendo, com geração dos processadores da Intel Core i, Core 3, Core 5, Core, tá? Core 9. Por quê? Esses processadores da Intel, Core 3, e 5, e 7 e 9, estão, acho que é na 10ª geração. Tá? Apenas um modelo melhorado desse processador. Só que, na história da tecnologia mesmo, nós estamos atualmente na 8ª geração dos processadores. Tá? Então, para não confundir, se alguém falar, mentira, estamos na 10ª. Não, não existe. Eu vou explicar por quê. Tá? Que nós estamos na 8ª geração dos processadores. Tá? Eu tenho aqui algumas mostrando para vocês aqui que o primeiro processador que nós temos, que surgiu, foi do 8086. Tá? Que ele era um processador, observe bem, ele era um processador de 16 bits. Até coloquei no chat aí, ó. O primeiro processador, 16 bits. Guarde essa informação. Tá? Os processadores, se eu não me engano, acho que de segunda geração também. Deixa eu ver aqui. 8086, beleza. Isso. Tá? Vocês vão entender qual é a diferença. Então, os processadores, o primeiro que lançaram é processador de 16 bits. O processador de segunda geração também era de 16 bits. De segunda geração. É claro que ele teve outras melhorias, mas a sua característica principal é que é de 16 bits. Aí depois surgiu uma nova tecnologia, foi a tecnologia revolucionária. Foi ela que transformou os computadores,
processamento de informações na terceira geração dos processadores. Ó, eu não estou falando mais de geração dos computadores, estou falando de geração dos processadores. Então, na terceira geração dos processadores, surgiu uma tecnologia revolucionária que é chamada de x86. Essa tecnologia x86, ela transformou o mundo da informática para a gente. Tá? x86, que a partir dessa época aqui, na terceira geração, todos os processadores da terceira geração passaram a ser processadores de 32 bits. Tá? Então, na terceira geração, que surgiu a tecnologia x86, que apareceu os processadores de 32 bits. Então, aqui foi o grande boom, que surgiu o 286, o 386, o 486, né? Quem precisa falava que era 80, 486, né? Esqueci o 886. E surgiu o Pentium 2, tá? E essa arquitetura, essa tecnologia do x86, ela continuou nos processadores de quarta geração, quinta geração, sexta geração e sétima geração. Então, os processadores da terceira até a sétima geração são todos de 32 bits. Vocês entenderem aqui. Observe o seguinte. O primeiro processador que lançou, 16 bits. Na terceira geração, surgiu os processadores de 32 bits. Esses 32 bits permaneceram até a sétima geração. Tá? Até a sétima geração. Depois da sétima geração, aí surgiu os processadores de oitava geração. Todos os processadores de oitava geração são processadores de 64 bits. Então, observe o seguinte. O primeiro era 16 bits. Quando mudou para a terceira geração, que veio a nova tecnologia, ele dobrou, multiplicou por 2. Virou 32 bits. Quando chega para a oitava geração, multiplicou por 2 de novo. 64 bits. Tá? Então, todos esses processadores mais novos que nós temos, acho que a grande maioria agora, são todos de 64 bits. Então, cadê? Esse Intel Core i3 aqui, tá? De nona geração, ele é nona geração da marca Intel, só que ele é de oitava geração dos processadores. Ainda não existe, eu posso estar errado, mas não existe para a gente, usuários mortais, processadores de nona geração. Por quê? Se a gente observar a lógica, se ele era 16, passou a ser 32 bits e vier agora de 64 bits, alguém pode me dizer qual será a próxima geração e quantos bits será? Essa está fácil. Isso, muito bem, Anderson. Perfeito. Não existe no mercado. Tá? Então, o que nós temos aqui é o Core i3 melhorado, é o Core i5 melhorado. Tá? Por quê? Porque isso aí, esses Intel, ele pertence esses Core pertencem a Intel. Só que existem também as arquiteturas do AMD e outras empresas que fazem outros processadores. A Intel é a mais conhecida, mas temos a AMD. Então, todas as empresas que constroem CPUs, processadores, todos eles fazem como? De acordo com a tecnologia disponível, que no caso é 64 bits. Ah, show de bola. É isso aí, mano. Né? Então, 64 bits. Então, você vai encontrar o AMD, 64 bits, Intel, 64 bits, porque todos eles, né,
Aham. Aí os vendedores te passam a perna. Então, esse que é o lado legal. Então, questão dos 64 bits, né? Agora, quando surgiu uma nova tecnologia de 128 bits, todas as empresas vão adotar a tecnologia de 128 bits. Pode ser que já até tenha em algum local, mas eu desconheço. Né? Isso para a gente entender que a geração dos processadores da Intel é uma coisa e geração de processadores de forma geral é outra coisa. Para a gente não confundir, tá? Então aqui eu coloquei, ó, evolução, primeira geração, segunda geração. Aqui falando de outras tecnologias, né? Que ele fala sobre aumento de memória RAM, né? Que com a tecnologia x86 passou a ter acesso maior. Deixa eu aumentar, passar um pouquinho para cá. Temos aqui quinta geração dos Pentiums, aí sexta geração Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Celeron, Xeon, Pentium 3 Xeon, processadores Pentium 4, né, e por aí vai. Né? E aqui, eu não sei se dá para vocês verem a imagem, então tem aqui a imagem dos processadores, ó, primeira geração, deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que essa imagenzinha eu acho bem legal. Então temos aqui primeira geração, segunda geração, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava geração. Então até ó, primeira e segunda, 16 bits. Da terceira à sétima, 32 bits. Quarta geração, que começou em 2003, 64 bits. Tá? Tem até um desenho que eu gosto aqui, da evolução do homem. Tá? É bem legal. Né? Muda os valores das máquinas? Como assim? Eu não entendi, Anderson. Você pode me explicar melhor? Perguntar, quer dizer. É claro, da terceira geração até a sétima, nós temos várias tecnologias que foram incorporadas. A adoção de memória cache, cache 1, cache L2, a questão de melhoramento da arquitetura das placas mães, tudo isso vai complementando. Né? Então, atualmente nós estamos o que na oitava geração dos processadores. Com certeza. Cada máquina sim. Cada máquina consome uma parte diferente. Tá? Ótimo. Turma, então olha que interessante. 10 e 14. Então, até aqui, eu falei do processador. Tá? Atualmente nós estamos na oitava geração dos processadores. Tá? Porque a oitava geração são processadores x64. Sim. Da terceira até a sétima é tecnologia x86, que são 32 bits. E, por incrível que pareça coincidência, a oitava geração, que são processadores de 64 bits, a tecnologia é chamada de x64. Bom, agora, além dos processadores, eu vou começar a falar de outra coisa interessante para nós. Eu vou falar sobre memórias. Memórias. Vou começar aqui, qualquer coisa que não der tempo, aí na próxima aula eu concluo com vocês as memórias. Turma, os computadores, todas as máquinas que nós temos, os computadores, nós temos 4 tipos de memórias. Tá? Então, todos os computadores nós temos 4 tipos de memórias. Então, tem uma memória chamada de memória RAM. Nós temos uma outra memória que é chamada de HD. Vocês nem conhecem. Temos outra memória chamada de memória ROM. E temos outro tipo de memória chamada de memória cache.
São 4 tipos de memória. Vem. Rapidinho. Então temos 4 tipos de memórias. Memória ROM. Apesar que o RAM, o ROM e o HD é tudo sigla, tá? O RAM se escreve corretamente assim, ó. Tá? O ROM, mesma coisa. O HD também, ó. É tudo sigla. Tá? Vou falar primeiramente aqui da memória RAM. Vocês vão entender. Turma, sabe o que eu acho legal disso tudo aqui? Essas partes da informática, é que cada componente ele tem uma função específica e dá para a gente comparar com o mundo real. Isso facilita o nosso entendimento. Então, eu vou falar da memória RAM aqui. A memória RAM, sabe com que coisa do mundo real se parece? Com a nossa sala de aula. Memória RAM. Então, vocês podem comparar a memória RAM com a sala de aula. Como assim, professor? Vamos imaginar o seguinte aqui. Antes da nossa aula começar, na escola. Antes da aula começar. Como é que a sala de aula está? Vazia. Não tem aluno, não tem professor. Depois que a sirene toca, o portão é aberto, os alunos entram para a sala de aula, aí sim vai ter aula, está cheia de aluno. Tá? Aí vai começar a nossa aula. Agora nossa sala de aula não está mais vazia. Então, eu vou comparar aqui para o computador voltando. Se o meu computador estiver desligado, esta memória está vazia, não tem nada nela. A partir do momento que eu aperto o botãozinho de ligar do meu computador, que é a sirene da escola, liga, aí vai entrar quem para a sala de aula? Meus alunos. No caso, são os programas que vão ficar na memória RAM. Aí, quando acabar a nossa aula, a sirene vai tocar, os alunos vão embora e a sala fica vazia novamente. Isso quer dizer que quando eu for desligar meu computador, eu aperto o botão para desligar, tudo que estiver nessa sala de aula, aqui na memória RAM, será perdido. Vai se perder e vai acabar. Então, a máquina está desligada, apertei o botãozinho, a aula começou, aí vai entrar os programas na memória RAM. É na memória RAM onde tudo acontece. É onde nós estudamos, onde nós fazemos prova, é onde nós fazemos cálculo, assistimos jogos, tudo é na memória RAM. Nós fazemos tudo aí. Então, é aí que nós vamos trabalhar as aulas. Quando acabar a aula, o sinal toca, os alunos vão embora, o professor vai embora, aí vem o guardinha, desliga a luz, né? Desligamos o computador, a máquina está desligada, sala vazia. Pessoal, entenderam para que serve a memória RAM? Viu que coisa legal? Né? Então, a memória RAM é a nossa sala de aula. Tá? Então, enquanto a máquina estiver ligada, tem alguma coisa dentro. Então, é na memória RAM que vocês vão formatar texto, vocês vão assistir filme, vão fazer planilha, vocês vão jogar, vocês vão acessar a internet, tá? Vão fazer a apresentação. Tudo acontece na memória RAM. Então, guarde bem essa informação. Tudo acontece na memória RAM. Então, chega um belo dia, você acorda de manhã, vai para o seu computador top de linha, ligou o seu computador e sua máquina está rápida, está veloz. Você está lá, você lá. Obrigado. Tá bem, você está na internet, está navegando, aí a máquina está veloz. Aí quando chega perto da hora do almoço, a máquina começa a ficar mais lenta. Aí quando chega a noite, a máquina só trava. Por que aconteceu isso? Aí muitos vão querer culpar quem? O coitado do vírus. O vírus está até lanchando. Vai falar assim, eu estou lanchando, estou nem no computador. Como é que vocês estão me culpando? Aí vai ver o seguinte, que quanto mais programas vocês vão abrindo, arquivos, menos espaço terá na sua sala de aula. Então, quanto mais programa tiver aberto, menos espaço terá na memória RAM. E todos os arquivos que vocês forem abrindo e fechando, de texto, de imagens,
vai gerando um tipo de arquivo chamado arquivo temporário, que eu chamo de arquivo lixo. E então, quando a sua memória RAM estiver muito cheia, sem espaço para processar as informações, a sua máquina vai ficar lenta e vai travar. Professor, como é que eu faço isso para liberar espaço na memória? Primeira coisa, se sua máquina tiver pouco espaço de memória RAM, você vai deixar apenas os programas necessários que você utiliza. Primeira coisa. A outra forma também é utilizar ferramentas administrativas do próprio Windows ou Linux, que são ferramentas para fazer limpeza de disco, que vai limpar toda a sujeira e vai liberar memória RAM para você trabalhar. E a outra forma é você desligar seu computador e ligar novamente. Ah, então corre por quê? Se você desligar tudo, que ali será perdido. Ah, até meu texto? Sim, até seu texto. Se você não salvou o seu texto, vai ser perdido. Tá? Ah, turma, são 10h20. Eu vou explicar mais uma memóriazinha aqui. Aí na próxima a gente continua a partir daqui. Tudo bem, pessoal? Se vocês quiserem, a gente vai até mais tarde. Mas eu sei que muita gente vai lanchar, vai querer ver filme, né? Vai estudar, né? Principalmente estudar, viu, gente? Que é todo mundo ganhando dinheiro. Tá? Turma, então, esse aqui, observe, eu comparei a memória RAM. Tô, Oi. no caso do. Eu queria entender melhor aqui. Quando a memória RAM é pouca, e aí você abre o navegador e começa a abrir as janelas, aí vai consumindo a memória? Isso, perfeitamente. Então, o que acontece se você está num local que não tem espaço? Uhum. Você não vai Aí no conseguir caso mexer. o computador tem dois navegadores, da Microsoft e o Chrome. Aí você abre um, depois abre o outro. Aí vai abrir na janela, aí ele começa a travar. Vai consumir memória. Quanto mais coisa que você Fala, vai abrindo, vai consumindo memória. Né? Quanto mais coisa você vai abrindo, né? Vamos imaginar aqui uma caixa, uma sala normal. Nessa sala. Aí tudo que você for utilizar, vamos imaginar que todos os objetos que você vai usar vai ser uma chamada de caixa. Você vai pegar uma caixa que você vai usar, vai colocar na sala de aula. Imagine que essa sala é pequena. Você precisa colocar 100 caixas dentro. Só que essa sala só comporta 50 caixas. Vai ter caixa que vai ficar de fora. entendi. No caso, para um computador ser razoável, a memória RAM tem que ser mais ou menos de quantos gigas, assim, 3 a 4 3 a dá 4 não. Bem, a do. Vou falar aqui. Né? A do Edmar aqui, que vai comprar, ela tem acho que 8 GB. de RAM, 8 GB de RAM. Isso quer dizer que quanto mais memória RAM, melhor para o nosso computador. Porque a mas memória tem RAM, mais rapidez. isso também, como quanto maior a sala de aula, melhor vai melhorar o desempenho da sua máquina. Isso é fato. Turma, Ok. e nossa sala de aula, para a gente ir encerrando a partezinha de hoje, como que eu posso falar aqui? Vou falar da outra memória. Então, temos a memória, ah, no caso, a memória RAM. Vou falar agora do HD. O HD quer dizer hard disk, ou Winchester, ou disco rígido, é tudo a mesma coisa, tá? Turma, como eu comparei a memória RAM com a sala de aula, nós vamos comparar agora o HD com um espaço físico da escola também. Qual é o local da escola onde é guardados os livros? Alguém pode escrever? Quando vocês precisam pegar qualquer livro, vocês vão lá buscar? Fica todos os livros guardados. Isso, muito bem, Ariane. Perfeitamente. Tá? Então, o nosso HD, o disco rígido, é a nossa biblioteca do computador. Sabe para que ele serve? Só para guardar livro, mais nada. É claro que eu estou falando de forma bem básica para entender as características dele, tá? Então, memória RAM é a sala de aula, onde ocorre tudo.
processamento, tudo. Já no caso, o HD só serve para guardar livro. Quais são esses livros? Seu Windows, seu Word, seu Excel, seus jogos, seus filmes, suas fotos, suas músicas, seus arquivos do Word, suas planilhas. É tudo guardado lá. Por quê? Com ou sem energia, desligado ou não, todos os arquivos continuam guardados lá perfeitamente. Então, o nosso HD só serve para guardar as coisas. Isso quer dizer o quê? Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui comprar um computador, para mim, uma das coisas que menos me importa para me comprar um computador é o HD. Porque eu só sei que só serve para guardar livro. É claro que hoje nós temos a memória SSD, né? Mas mesmo assim, as que são vendidas, elas são pequenas, mas para iniciar a máquina é muito boa. Tá? Mas é claro que tem algumas características que, como é memória física, facilita o acesso às informações. Tá? Mas já é o tipo de tecnologia. Mas no caso, o HD em si, ele só guarda as coisas. Então, quando eu fui comprar para meu computador, aí chegava os vendedores me falando, não, esse aqui o HD é 2 teras, esse aqui o HD tem 3 teras. Aí eu fui e comprei para mim um HD de 500 GB. Não, mas eu falei, rapaz, HD para mim é o que menos importa, porque o dinheiro que eu economizo em HD, eu vou investir no processador, na memória RAM, na qualidade da placa de vídeo. Estão entendendo? Conhecimento faz a gente conseguir otimizar tanto o nosso dinheiro quanto o nosso tempo. Aí eu comprei uma máquina que tinha o quê? Pouco HD, de tamanho de espaço HD, mas em compensação, memória RAM melhor, o HD, o processador melhor, com cache maior um pouquinho, com memória cache, com um clock maior também, mais rápido. Né? Então eu consegui gerenciar. Por quê? Se, eu quer se o HD só serve para guardar as coisas, eu compro um HD externo, pego todos os meus arquivos, salvo no HD externo e guardo numa gaveta. É só para guardar mesmo. Turma, tranquilo nossa aula de hoje, gente? Todo mundo entendeu direitinho? Foi bem explicado? Tá? Pessoal, tô vendo que tem gente com som, né? Cristina quase engoliu o computador agora. Tô brincando, viu, Cristina? É pra dar uma distraída aqui. Eu gosto de contar uma piada de vez em quando pra gente dar uma relaxada. Tá bom, tá dando para entender bacana aí. Não, beleza. Eu queria só dar um exemplo aqui, e você puder explicar em cima. Eu vou dar um exemplo do meu celular aqui. Ele tem 4 GB de RAM, tem 64 de armazenamento e tem o CPU de 2.2 GHz. Certo. É exatamente o que a gente está vendo na aula de hoje, né, professor? O seu celular é um computador. Então, o que você acabou de falar, tudo que a gente falou em sala agora. Então, não posso esquecer, pessoal. Então, assim, o Cleiton, eu vou dar mais reforçado, tá? Mas uma coisa que eu peço, pessoal, peguem. A gente vai fazer um mini debate na próxima aula, segunda-feira. Pegue coisa de revista, de jornal, da internet, e leve. E fala assim: eu vi isso aqui, né, pra gente debater o que é memória, o que é isso, o que é aquilo. É claro que eu vou falar eu vou finalizar para a questão das memórias e provavelmente também eu já devo ensinar toda a parte de hardware. Só o iníciozinho que é um pouquinho chato, que eu tive que falar de unidade de medida, essas coisas todas, mas são todos fundamentais para vocês entenderem. Ainda mais nós, profissionais de TI, temos que dominar isso, viu, gente? Tá? Então, só não esqueça, memória RAM, nossa sala de aula. Tá? O computador está ligado, está tendo aula, tem aluno na sala de aula. Acabou a aula, todo mundo foi embora. Ou seja, desliga o computador, tudo que está na sala de aula se perde. Tá? O HD é a nossa biblioteca, só serve para guardar livro. Tá? Só serve para guardar livro. Se eu quero um livro, vamos imaginar que esse livro seja um jogo, eu vou na minha biblioteca, que é no HD, eu pego o livro jogo, eu vou estudar ele aonde? Na sala de aula, que é memória RAM. Estão vendo? Nós não estudamos no HD, viu, gente? Tudo que nós queremos que está guardado na biblioteca, nós pegamos uma cópia, levamos para a sala de aula RAM e estudamos.
Aí se nós fizermos qualquer alteração, essa alteração fazemos uma cópia e salvamos na sala de aula ou na biblioteca que é HD. Tá? Turma, obrigado pela paciência, por ter me aturado. Tá? Eu queria fazer um trem aqui. Pessoal, peraí, rapidinho. Turma, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a chamada aqui antes que eu me esqueça. Eu vou olhar a lista aqui dos presentes. E conforme eu vou chamando aqui, aí você vai saindo, tudo bem? Tá? Eu vou começar pelo Abner. Tá bem aí, né? Presente. Anso. Anderson Leal. Cadê tu aqui? Anderson. Anderson Leal. Presente, professor. Tô aqui. Tá. Ariane Souza. Deixa eu ver aqui. Aí, Presente. você é de qual turma mesmo aqui? Acho que é da outra turma, né? Não, é dessa mesmo. Cadê tu? Ok. Aham. Caio. Caio Alessandro. Presente. Ok. Bom descanso. Turma, quem eu chamei tá liberado, tá? Cristina. Cristina Vieira. Daniel Araújo. Eu, Daniel Salles. Daniel Salles. Bom descanso, amigo. Eu, Davi. Davi Marques. Presente. Davi Marques. Deixa eu ver aqui. Eu pesquei. Eduardo Pereira tá aí? Tô aqui, professor. Presente. Tá. Bom descanso. Eliane Cruz. Presente. Eliane Nunes. Eliane Nunes. Fabiane. Presente. Evelyn. Nunes presente. Eliane. Tá. Deixa eu ver aqui. Geislene. Giovana. Tô vendo vocês duas. Professor, o senhor chama foi Cristina Vieira? Cristina Vieira. Sim. Chamei. É que o senhor... já foi presença, né? Já. Então tá, obrigado. Boa noite. Agradeço. Boa noite. Henrique. Presente. Eduardo. Presente. Eduardo. Lili. Edmar, eu te chamei? José Edmar. José Edmar, professor. Tem que lembrar disso. José Edmar. Aí eu fico apanhando aqui. Mestre, bom descanso, viu? Seu tamanho, bom final de semana, bom descanso. Amém para todos nós. Mais, boa noite. Cleilton, eu te chamei? Não, professor. Cleilton aqui tá com você. Cleilton, bom descanso. Valeu, boa noite, senhor. Boa noite.
Caio. Eduarda, é Eduardo ou tem algum outro nome antes? Eduarda? Cleito, já chamei. Caio Amorim, já chamei. Ah, tá certo, Eduarda. Eu não achar nunca seu nome. Aqui. Eduarda, bom descanso, tá? Segunda-feira temos a nossa live de novo, tá?